todo mundo está enlouquecendo com a revelação da garota escolhida, e que eu gostei pra caramba. Fala galera, eu sou o Lucas, tô aqui pra mais um vídeo, e dessa vez para comentar sobre o mangá de Megami no Café Terrace, na verdade, sobre a escolha do protagonista. Eu vou falar sobre os últimos capítulos, e que fizeram a grande revelação aí, o grande mistério do anime, com quem o protagonista ficou no final. Porque assim, para quem acompanhou o mangá e o anime também em certo ponto, tiveram certos flashes aos finais de temporadas que mostrava que ele tinha uma filha, só que não revelava quem era a mãe. Tinha gente achando que era uma certa garota, por conta da cor do cabelo da filha, só que assim, não é o suficiente, porque ela tem uma cor parecida com a do pai, então a cor do cabelo não era tão reveladora assim, e que finalmente com 216 capítulos, tivemos a revelação com quem ele acabou se casando, e que foi muito boa a escolha. Todas as garotas na história investiram nele, foi diferente de outros animes aí de anime, que uma ou outra ali que investia no protagonista, e que no final não acabava ficando com ele, só que dessa vez foi diferente, porque uma das garotas que mais investiu nele, acabou ficando com ele, e que assim, é a favorita de várias pessoas, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja sobre o mangá de Megami no Café Terrace, que eu posso comentar sobre o capítulo final ou outros vídeos também. Então bora começar. E bom, para dar uma recapitulada sobre a situação do anime, sobre o que ele é também, para o pessoal que esqueceu ele há um tempinho e quer saber mais sobre o que aconteceu no final, esse anime é basicamente o protagonista voltando para um antigo café de sua avó que acabou falecendo, e quando ele acaba chegando lá, ele encontra 5 garotas que ela acabou recebendo na casa dela. E bom, como é de esperar, acabam rolando várias confusões no meio disso, só que logo depois eles acabam se dando bem, até porque o protagonista ele tem o objetivo de erguer esse café da avó dele e fazer com que ele continue funcionando, que é de esperar que ao longo da história, ao longo do anime e também no mangá, as garotas vão tendo seus momentos com ele. Assim, elas não têm sentimentos por ele desde o início, só que conforme ele vai ajudando ela, vai dando apoio para elas, com cada problema que vai aparecendo, elas começam a sentir alguma coisa por ele, até que no final, algumas das garotas começam a dar avanços nele, como por exemplo essas três aí. Essas três são as mais atacantes, as que mais lutaram por ele, depois as outras duas também deram os avanços ao longo da história, principalmente no mangá, só que essas três desde o início. Então assim, se fosse para colocar uma vencedora, tinha que ser uma dessas três, e que tivemos vários avanços de todos os garotos na primeira e também na segunda temporada, com a inclusão de outras garotas que apareceram também, fora essas 5, mas que não tinham tanto foco assim na parte do romance, até porque elas estavam lá para dar apoio para as principais garotas, e que ao final da segunda temporada, para quem acompanhou o anime, tivemos uma situação inesperada de uma garota indo embora, essa garota, e que ela acabou indo embora em direção ao seu sonho, só que sabemos que ela ia voltar, e ela acabou voltando no meio do mangá, só que assim, mesmo ela indo embora e depois ela voltando, não quer dizer que ela foi descartada, assim, ela continuou sendo uma forte candidata, assim como as demais garotas. Cada uma delas tinha uma grande chance de ficar com o protagonista, e que após a história que se passou no anime, continua aquela mesma coisa, as garotas dando avanços nele enquanto eles vão passando por diversas situações, sejam elas coisas pessoais de cada uma delas ou dele, e também coisas relacionadas ao café, até porque tem um certo homem que quer derrubar esse café, e eles estão tentando proteger o café da avó dele, e que é uma coisa que eles vão fazendo isso ao longo da história. E que assim, comentando um pouco mais sobre os capítulos anteriores ao último capítulo lançado, tivemos uma parte aí relacionada a isso, porque tivemos a presença de vários personagens secundários aí que foram apresentados ao longo da história, se reunindo ali no café, e uma revelação do protagonista, sobre esse cara que queria despejar ele desse café e acabar com esse café da avó dele, e que já tentou várias coisas para tentar acabar com esse café, só que o café sempre dava certo. Ele e as garotas conseguiram manter o café de pé até agora, e que nos capítulos 213 e 214 vem uma revelação do protagonista, na verdade o crime desse cara, de que na verdade ele contratou um cara para incendiar um antigo café de seu avô, e que ele só descobriu porque ele foi visitar esse cara que incendiou o café do seu avô, e quando ele chegou lá, o cara ficou assustado, porque ele achou que o protagonista era a assombração do avô dele, e acabou revelando no final todo o crime ali do cara que contratou ele. Foi revelado que ele foi ameaçado por esse cara, e por isso que ele acabou incendiando o café do avô do protagonista. E bom, esse cara ficou com tanto medo, tão assombrado, que ele nem usou o dinheiro que ele recebeu, e que foi a prova viva, é a prova viva de que esse cara que está sendo mostrado contratou uma pessoa para incendiar o café do avô dele, e que no final, com várias provas, com várias coisas apontando que ele vai ser preso, ele tentou fugir do local, e que no final acabou aparecendo o famoso caminhão de Isekai, só que não deu certo, porque ele acabou sendo salvo de uma forma aí meio brusca pela avó da Ami, que acabou pegando ele e dando um golpe nele, e que finalmente resolveram a situação com esse cara. Então quer dizer que o café da avó do protagonista agora está salvo, então agora ele pode continuar funcionando sozinho, e que agora vamos para o capítulo 215, e que começa com uma conversa dessas garotas, e que termina com essa garota falando que vai sair uma aventura, e que eu só comentei sobre essa parte, porque essa parte eu vou voltar a comentar mais à frente, porque nossa, foi uma parte que atrapalhou a revelação do protagonista, porque logo depois vamos para a conversa do protagonista com as demais garotas, porque agora que o café está estável, ele consegue se manter, e ele está salvo agora daquele cara, quer dizer que o café não é mais uma preocupação para ele, então quer dizer que ele finalmente pode agora olhar para o romance,
chance. Ele pode agora ficar com uma das garotas que ele acabar escolhendo. É que agora veio a hora da decisão, veio a hora da escolha dele. E que é uma coisa que todo mundo estava esperando, principalmente as garotas. Porque ao longo do mangá e também parte que foi adaptada em anime, foi mostrado a resposta do protagonista. Que ele não deu uma resposta para nenhuma das garotas, porque ele tinha que se concentrar no café. Só que agora ele não precisa mais se concentrar nisso. Então agora é o grande momento do mangá, é o clímax do mangá. E que quando ele vai falar, acaba cortando para um momento mais do futuro dele com a sua filha, mostrando meio que como se ele tivesse contado essa história para ela, estivesse contando essa história, tudo que está acontecendo nos capítulos recentes para a sua filha, parecendo que ele está relatando isso a ela, o momento da escolha. E que logo depois temos um momento que veio que foi apreensivo para as pessoas, porque a filha dele acabou perguntando qual foi a reação da mãe dela, e que no final ela acabou estranhando o que o protagonista estava fazendo, porque ele estava mexendo na cozinha, estava cozinhando alguma coisa, e que ele meio que estava fazendo uma oferenda na verdade, e que é uma oferenda ao aniversário de morte. E bom, foi uma coisa meio triste nesse momento, porque a gente está falando como ele conheceu a mãe dela e como ele acabou se casando e escolhendo a mãe dela. E bom, comentando sobre essa parte de aniversário de morte logo em seguida, é claro que você vai pensar que a mãe dela, a esposa dele, a garota que ele escolheu, acabou falecendo. Só que no final acabou sendo revelado que é o gato que apareceu na obra. Esse gato aí que está vivo desde que a avó dele estava viva também. Então a mãe dela está viva. Tanto que logo depois, quando a filha dele acabou perguntando o que as outras garotas fizeram quando ele falou, a mãe dela acabou chegando e interrompendo eles. E logo depois voltamos para o presente, voltamos para o momento da escolha do protagonista. E que nessa parte, quando ele vai falar, ele se mostra muito indeciso. E logo depois ele acaba sendo interrompido pela Ami. E que ela acaba comentando que ela ganhou o torneio mundial de karatê e que ela vai abrir o seu próprio dojo. Só que antes disso, ela vai dar uma pausa na faculdade e fazer uma viagem com a Tina, a garota do outro grupo. E que acabou com o momento do protagonista revelar a escolhida. E que no final ela acabou fazendo essa viagem para treinar. Então não foi nesse capítulo que foi revelado no capítulo seguinte, no capítulo 216. E que começa com essa cena, esse quadro aí da Ami e da Tina que ficou zoadaça aí. Assim, uma parte bem cômica aí delas parecendo personagens de jogos. E a Ami com barba aí, com um cabelão e barba, mostrando que a comédia é a zoeira aí, eles não têm limites nessa parte também. E que essa cena se passa um ano depois da viagem delas. E que elas finalmente voltaram e que agora eles estão organizando uma festa para elas. E que elas acabam se encontrando primeiramente com Hayato. E que nessa parte tivemos o ataque da Ami. Porque no momento que ela acaba encontrando ele, ela acaba pedindo o Hayato em casamento. E que foi uma parte aí que o pessoal pensou, será que é nessa parte? Só que não, porque logo depois veio a resposta dele. Porque ele falou, sem chance, eu já sou casado. Ou seja, nesse um ano que ela saiu pra treinar, ele se casou com uma das garotas. E que ele fala que ele não chamou elas porque não conseguiu, até porque não tinha como chamar elas pelo celular. E que nessa parte você fica especulando com que ele casou e que logo em seguida chega a Riho. E que, bom, você pensa, será que é ela também? Porque ela é uma das fortes candidatas, ela era uma das mais atacantes da obra. Em que você fica pensando, será que é ela ou não? Até porque ela acaba abraçando o Hayato como se fosse íntima, só que logo depois ela acaba falando isso para eles verem a esposa dele, ou seja, não é ela também. E que logo depois eles acabam voltando para o café e que a Shiragiko acaba se jogando para cima do Hayato, cheia de preocupação, perguntando aonde ele estava. E bom, você pensa, é essa aí, né? Porque ela era uma das fortes candidatas também junto com a Riho, e que assim, ela tá indo pra cima dele desse jeito, parecendo uma esposa melosa. Você fica pensando que é muito provável que seja ela, até porque a conversa deles é de como se eles fossem mais próximos agora. E você fica impressionado, na verdade, você começa a achar que na verdade é ela, porque a Shiragiko, ela fala que o Hayato e ela viraram uma família de verdade. Então, você fica pensando, eles se casaram, né? Foram eles, a Shiragiko ganhou. Beleza, se for ela, a Riho, qualquer uma das duas é uma grande vencedora, era uma das fortes candidatas, então não ficaria bravo. Mas aí não foi ela, porque logo depois a Kani chega repreendendo o Shiragiko e ela pergunta o porquê. E que ela acaba dando essa resposta, bem, é porque ele é o meu marido. Ou seja, foi ela a vencedora, ela ganhou do protagonista, foi desse jeito que foi a revelação da escolhida. Não foi mostrado ele dando a resposta para elas, porque foi cortado pela parte da Ami, mas no final a revelação veio desse jeito, com a volta da Ami e cada personagem aparecendo antes da escolhida aparecer. E bom, ia ficar muito óbvio se aparecesse todas e a escolhida fosse a última, então foi bom eles terem deixado no meio e não por último, porque senão não teríamos essa surpresa. E bom, a Shiragiko, ela falou que o Hayato e ela viraram uma família de verdade, porque a mãe da Kani e o pai da Shiragiko acabaram se casando, e agora elas são irmãs. Então se a Kani se casou com o Hayato, no papel, assim, como falam lá no Japão, a Shiragiko e o Hayato meio que são irmãos, assim, de consideração. Por isso essa fala dela de ter se tornado família de verdade. Só que sabemos que a Shiragiko tem outros sentimentos também, até porque não tem como ela esquecer o que ela sentia por ele depois de um ano. Não só ela, como todas as garotas que gostavam dele. E tem um comentário do Hayato falando que a mãe da Kani e o pai da Shiragiko agora eles têm que se esforçarem para fazer um herdeiro. E que no final, depois da revelação, a Ouko acaba chegando para completar o grupo. E que essa parte mostra que cada um está seguindo seu caminho. Após aquele um ano que a Ami ficou fora, cada um está seguindo o seu caminho. Mas que esse café com
continua sendo ponto de encontro de todo mundo. E bom, teve uma sacada de mestre aí, que na verdade acontece muito no mangá e também no anime em certos pontos, com essa garota, porque essa garota é a garota que gosta de ler mangás, gosta de ler novels aí, porque temos uma sequência de quadros com ela olhando o leitor e perguntando o que você achou, como se fosse o autor perguntando para você, ou seja, uma quebra da quarta parede. Ela acaba perguntando o que você achou, vocês gostaram? Por agora a história está chegando ao seu fim, e ela pergunta o que será que acontecerá com todos. Essa é uma história para um outro momento, e que logo depois ela foi interrompida pela Oka, que chamou ela para completar a festa que eles organizaram, e que em seguida meio que temos os espíritos dos avós do protagonista aparecendo nesse momento, nessa reta final do mangá, e que assim, essa quebra da quarta parede com o autor meio que perguntando para o espectador através de uma personagem é muito boa. Eu gostei pra caramba, principalmente nessa parte, como se, você gostou da escolha do protagonista, o que você achou e o que você espera também para o futuro deles. Meio que assim, ele faz essa pergunta para a gente e dá a expectativa, assim, a gente quer saber agora o que vai acontecer, só que assim, temos mais 1 ou 2 capítulos, se eu não me engano, acho que é um capítulo só. Então assim, o próximo capítulo deve ser rapidinho aí com os momentos atuais deles aí. A maior parte deve ser mais à frente, um pouco mais à frente, antes da filha do protagonista. E no finalzinho deve mostrar mais a filha deles também. Então assim, deve ter 3 momentos aí. Uma parte do presente, uma parte um pouquinho à frente aí no futuro, e depois uma parte mais à frente, mostrando o momento do futuro do protagonista com a filha e a sua esposa, que é a Akane, que foi a revelada. Então o final deve ser mais ou menos nesse esquema, e que com certeza eu vou comentar aqui no canal. E agora vamos para uma festa de boas-vindas da Ami e da Tina, e também pelo casório do Hayato com a Akane, e que logo em seguida temos essa parte da Akane perguntando para o Hayato o que ele gostou nela, o que ele mais gostou nela e o que chamou a atenção dele, e que meio que ele não soube explicar e falou que teve vários motivos para isso, e que logo em seguida ela acabou sendo surpreendida com todas as garotas colocando o uniforme para uma última performance do grupo, e que nesse momento temos um foco no Hayato e nelas, e que temos a seguinte frase: em uma certa área costeira há um antigo café decadente, que dizem que é um lar de um grupo de deuses, que nessa parte foca nessas garotas, e logo em seguida veio a mensagem: bem-vindos ao Café Terrace Família, e que esse capítulo se encerrou nessa parte, na verdade não nessa parte, com essa parte, esse quadrinho da Ami de barba de novo, e ela falando só mais um pouco, ou seja, mais um capítulo aí, mais um pouquinho aí para o final do mangá, final da obra, e que vai finalizar e mostrar mais um pouco da vida deles após a escolha do protagonista. Na verdade, faz um ano já que escolheu, só que vai mostrar mais agora da vida deles, talvez um pouquinho mais no futuro, e é uma coisa que podemos ter nessa reta final. Então assim, eu não comentei só sobre a escolha do protagonista, eu comentei sobre alguns capítulos até o capítulo mais recente, que levaram até esse momento. Só que assim, agora falando mais sobre a escolha, finalmente uma das favoritas acabou ganhando, porque assim, nessa história tínhamos 3 favoritos, tínhamos o top 3 ali, que era a Akane, a Riho e a Shiragiko, as 3 mais atacantes desde o início da obra. Cada uma estava em uma situação, mas cada uma estava tentando avançar com o protagonista. Tinha a Oka também e a Ami, que depois de um tempo tentaram os avanços com ele, só que assim, as 3 são as favoritas, as 3 que eu comentei primeiro eram as mais favoritas, tá? Porque eram as mais atacantes desde o início, e que assim, não foi igual as outras obras aí de Arém, que chegava a mais atacante e no final perdia para a garota que não dava atenção para ele, dava atenção só na reta final da obra, ou era revelado que ela conhecia ele desde o início, lá na infância, ou teve um certo momento ali no meio da obra, que eles tiveram um certo momento, que acabou levando ele a escolher tal garota. Não foi o caso nesse mangá. Esse mangá trabalhou assim garotas sim, mas as 3 principais, as 3 favoritas, elas tiveram mais avanços, na verdade tiveram mais momentos com o protagonista, e também tiveram mais atitude em vários momentos, como por exemplo a Akane, a escolhida, a vencedora. Desde o início da obra, ela tentou avançar com o protagonista, na verdade ela foi a primeira que se declarou para ele. Tem um momento muito lindo na obra, que foi adaptado no anime na primeira temporada, dela indo ao quarto dele, e meio que fazendo uma referência a um certo conto japonês, meio que como se estivesse declarando para ele, comentando sobre as estrelas, comentando se as estrelas estão bonitas, e que se ele falasse que sim, ele desse uma resposta positiva para ela, meio que seria ele aceitando a declaração dela, só que ele deu uma resposta diferente. Ele não pode focar tanto assim nas estrelas enquanto estiver ocupado com o café, ou seja, era aquela situação que comentei antes, ele não poderia se concentrar no romance enquanto estivesse concentrado em erguer o café, e que ao longo da obra tivemos vários momentos semelhantes a esse, porque a Akane e as demais garotas falavam com ele de forma romântica, assim, se declaravam, ou falavam como gostavam dele, como gostariam de ser a esposa dele, e que ele dava meio que essa resposta, que tivemos vários desses momentos com a Akane, com ela falando para ele sobre ser a esposa dele, e ele não dando não, ele nunca deu um não para ela, ele meio que tardava a resposta por conta da situação do café, e que após 216 capítulos ele finalmente fez a sua escolha, e que
foi a escolha aí que agradou várias pessoas e tá fazendo a internet pirar. Porque como eu disse antes, é muito comum em animes que tem várias garotas aí disputando o protagonista, a garota menos favorita acabar ganhando, assim, a Zebra. E que assim, a Zebra desse anime seria quem? A Ami, assim, a garota de cabelo azul. E que era a pessoa que o pessoal estava postando por conta da cor de cabelo da filha do protagonista. Só que assim, como eu disse antes, a cor do cabelo da filha dele é bem semelhante a dele. Vocês pensam, ah, tem que ser igualzinha. Não, não tem isso aí de ser igualzinha. Se fosse a Ami escolhida, nossa, ia ser mais uma decepção para o pessoal. Tudo bem que ela deu uns avanços nele ao longo da obra, na parte do mangá que não foi adaptada, só que assim, as três favoritas, a Akane, a Shiragiko e a Riho, elas eram as favoritas, tinha que ser uma delas mesmo, e felizmente a melhor de todas aí, a que eu mais gosto com certeza, acabou ganhando, e que com certeza é uma das que o pessoal mais gostou também. Com certeza a maioria gostou da decisão do autor de fechar com a Akane, que se mostrou uma boa personagem, uma personagem bem legal desde o início da obra, e que sempre tentou avançar com o protagonista, e que agora vamos ver mais um pouquinho deles nessa reta final, e que com certeza deve mostrar momentos no futuro do Hayato com a Akane, principalmente eles com a filha deles, além de mostrar o futuro de todas as garotas, e que devemos ter. Então é isso, galera, o grande mistério dessa obra, com quem o protagonista ficou, finalmente foi revelado, e foi uma excelente escolha, foi uma escolha que agradou a maioria das pessoas. Com certeza deve ter uma ou outra que torce para outra garota, e que não gostou tanto assim, mas tem que aceitar, essa era uma das favoritas e era uma das mais atacantes. Ela foi uma das que mais investiu no protagonista, e que mereceu ficar com ele também. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam da escolha do protagonista e dessa reta final do mangá também, e o que esperam para o último capítulo. Comente aqui abaixo nos comentários, e não se esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos, porque como eu disse antes, eu vou comentar sobre o capítulo final de Megami no Café Terrácia, e que deve ser bem interessante. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e falou!